Abra sua Bíblia, vamos ver alguns versículos da palavra de Deus, começando aqui por Gênesis, glórias a Deus, 37. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Criador, Salvador Jesus Cristo. Gênesis 37. Ouvintes de casa, Deus abençoe a vida de vocês, compartilhe aí com a sua família a leitura da palavra de Deus e vamos alimentar a nossa fé. Nesses dias tão difíceis, tenebrosos, o que nós podemos fazer é continuar habitando no esconderijo do Altíssimo e alimentando todos os dias a nossa fé através da palavra de Deus. Aprendendo com o testemunho de pessoas que venceram, que alcançaram galardões diante de Deus, que alcançaram bênçãos e vitórias diante da presença de Deus. Então vamos ver aqui sobre a história que impacta a nossa vida, que é a história de José, o filho de Jacó. Capítulo de número 37, glória a Deus, versículo 1. Podemos ler, irmãos? Vamos ler para a glória de Jesus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava, Israel, aqui fala Jacó, mesmo Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando o molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras reinar, ou terás domínio sobre nós? Porque isso tanto mais o aborreciam. Por isso, ou por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda a nossa aceitação.
Queremos também, Pai do céu, Pai querido, pedir pela vida de todos presentes e por aqueles que estão no seu lar, ouvindo esta palavra. O Senhor fale profundamente aos seus corações, às suas vidas. Que seja saúde para o nosso corpo esta palavra. Que seja fortalecimento para a nossa fé, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Fica conosco. Obrigado, Jesus. Amém e amém, Jesus. Senta, meus irmãos. Quem quiser mandar glória para os céus vai receber o teu glória a Deus e o teu aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bons meus irmãos, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acaba de falar conosco aqui, através da letra deste hino, que a irmã louvou aqui agora, está lá em Romanos, capítulo 8, palavra fiel, palavra verdadeira, que verdadeiramente não existe condenação para aqueles que estão em Deus. Existe momento difícil de perseguição, de tribulação, de aflições. E aqui na história, nesse texto que nós lemos, nós podemos tirar daqui uma lição muito importante para as nossas vidas nos dias atuais. Principalmente para aquele que tem pensado em parar por causa das lutas, por causa das provas, por causa das perseguições. Muitos questionamentos, às vezes, que surgem no dia a dia, como o próprio Gideão, que questionou quando o anjo apareceu para ele e disse: olha, Deus é contigo, varão valoroso. E ele questionou: mas como Deus é comigo? E o que será das maravilhas de Deus que os nossos pais contaram? E questionou profundamente com Deus. Ali, o anjo que estava na frente dele não respondeu o questionamento, mas respondeu de uma maneira sábia, dizendo: olha, vai nessa tua força, porque Deus está contigo. Que Deus, na verdade, entendia o questionamento de Gideão por causa da situação que ele vivia. Durante já 7 anos, Israel era escravizado pelos midianitas. Trabalhava uma terra próspera, dava de tudo, mas vinha os inimigos no tempo da colheita, como gafanhotos, e levava toda a colheita. E eles ficavam com os rabiscos, com as sobras. Diga glória a Deus. Então existe sim, às vezes na vida do homem, mesmo o homem de Deus, da mulher de Deus, aquele momento de questionamento: por que Deus está comigo nessa situação? Por que tudo isso está acontecendo? Esse era o questionamento de Gideão. Mas Deus responde simplesmente para ele, sabiamente, disse: olha, como diz, eu não vou entrar em detalhes contigo para responder exatamente o que tu quer saber, mas vou falar: vai nessa tua força, vai, continua na tua posição, continua na brecha, continua de pé na presença de Deus, continua se esforçando, continua lutando, porque Deus é contigo. Tu vais livrar o teu povo, tu vais livrar a tua casa. No final tu vais ver o resultado desse teu esforço, dessa tua perseverança. Vai, continua aí. Essa foi a resposta de Deus para Gideão. E para muitos que até hoje questionam aí sobre o porquê isso, porquê aquilo. E vamos ver aqui se nós tiramos dessa lição aqui da história de José, quando ele é vendido pelos seus irmãos, de algo muito importante para nós hoje, guardar no nosso coração, com muita fé, com muita alegria, com muita disposição, porque o mundo não tem esperança, mas nós temos esperança em Cristo, ainda nesta vida. Amém, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele, na oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como, ele diz assim: venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Então o que nós vivemos aqui
é um espelho daquilo que nós vamos viver mais tarde, na vida eterna lá no céu. Então eu entendo que Deus quer nos ajudar aqui na terra também, enquanto nós viver aqui na terra. O reino dos céus também está no meio de nós. Deus nos ajudará aqui também nesta terra, enquanto estivermos aqui. E também lá no reino eterno. Quem era José, meus irmãos? Vamos entrar no texto aqui, para não sair do foco. José foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no Antigo Testamento, em Gênesis 37, acabamos de ler. É considerado o fundador da tribo de José, constituída, por sua vez, a tribo de Efraim e da tribo de Manassés. Foram irmãos de José, os menores. Nascido em 1562 a.C., em Padã Arã. Faleceu no Antigo Egito, e o nome da esposa dele era, sei nem se eu sei soletrar aqui para vocês, é Azenat. Era uma egípcia, casou lá no Egito, né, filha. Os filhos dele foi Efraim e Manassés. Os irmãos de José, todo mundo sabe: Judá, Benjamim, Simeão, Rubens, Levi, Aser, Dan, Zebulon, Issacar, Diná, que era a irmã, Diná, Naftalim e Gade. Esses eram os irmãos de José. Entre eles, a Bíblia fala que eles aborreciam a José, por causa do plano que Deus tinha na vida de José. Eles, não podemos, aqui não coloca, odiavam a José, mas eles não iam com a cara de José, vamos colocar assim, porque aqui fala, eles aborreciam a José. E José levava ao seu pai a má fama deles, porque eles não se comportavam como verdadeiros servos de Deus. Aonde eles iam, eles faziam coisa errada. E José era uma pessoa temente a Deus. Ele levava, como caçula, levava as informações dos seus irmãos para Jacó, e aquilo aborrecia muito mais, porque ele sempre defendia a coisa certa. E os irmãos não gostavam, porque eles tinham uma fama. Eles eram um pouco desordenados. E Jacó, diz aqui a Bíblia, que amava a José mais do que seus irmãos, porque era filho da sua velhice. Diga glória a Deus. Deus tinha um plano na vida de José. Ele seria um instrumento de bênção para Israel, para a descendência de Israel, para a sua família. E ele tinha que passar por vários processos para poder Deus alcançar a sua descendência através da fé dele, da perseverança dele. É claro que não foi fácil. Se você meditar bem, ver que José, desde o início, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E a partir do momento que ele que ele contou aqueles 2 sonhos, aquilo gerou uma rejeição maior na vida dele, da parte dos seus irmãos, que aborreciam grandemente a ele. E um dia então, eles tendo a oportunidade, venderam ele para o Egito. Na verdade, eles queriam acabar com a vida de José, mas a Bíblia fala que Deus nos guardará do laço do passarinheiro. Eles armaram para José, jogaram em uma cova, mas a cova estava vazia. Só tinha ali o anjo de Deus para guardar José, e não tinha nenhuma serpente ali, nenhuma víbora, nada. Ele ficou ali. Então veio Judá intercedeu, porque era o mais velho, e disse: não vamos fazer isso não. A gente vai carregar a culpa por toda uma vida. Ninguém vai fazer isso. Estava passando ali uns mercadeiros para o Egito, venderam ele para o Egito. Então vamos fazer o seguinte: vamos se livrar desse rapaz. A gente não vai com a cara dele, vamos se livrar dele. Mas eles não sabiam que tudo que eles fizeram foi permissão de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele em alta voz: Deus conhece a tua história. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem a sua história, a história da humanidade já está descrita por Deus. E bem-aventurado é aquele que compreende, entende, que se coloca na brecha. Aquele que se coloca na posição, no centro da vontade de Deus. Bem-aventurado.
a história da humanidade está resumida em uma só palavra. Jesus veio e disse: aquele que crê será salvo. Está aí. Deus já tem a história da humanidade traçada. Bem-aventurado é aquele que crê. Está aí. Jesus resume em tudo as suas pregações nesta palavra: aquele que crê nos meus ensinamentos, na minha palavra, no que eu preguei, no que eu ensinei, no que eu vim fazer, na minha missão, aquele que crê será salvo. Está resumido aí. Aí, na verdade, Deus tem toda a nossa história já escrita. O destino da humanidade já está escrito em uma história linda que Deus programou para mim e para você. Passaremos por tribulações, por aflições? Sim, no mundo tereis aflições. Deus não é um Deus que faz as coisas sem nos avisar. Um Deus como um inimigo que trata algum assunto escondido de nós. Tudo é revelado aos seus servos, aos profetas, aqueles que lhe servem. Tudo está revelado. E se você também o deseja, busque, que ele também vai te revelar. Deus não terá nada em oculto. O próprio Jesus, ele falou: já não vou tratar vocês como servos. Eu vou tratar vocês como amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. O servo fica lá na sala, a parte, só vem na sala quando o senhor chama: ei, faz isso, faz aquilo, né? Ele não fica em reuniões particulares com o seu senhor, ele não sabe de que se trata os momentos particulares do seu senhor, ele só vai quando é chamado. Mas Jesus amou a igreja de tal maneira que ele disse: olha, não vos chamarei mais servos, mas sim de amigos. Porque ele quer falar para mim o que vai acontecer nos dias futuros. Ele quer revelar qual é o destino da minha história, da minha vida, da sua, da vida da igreja, da vida da humanidade. Mas as pessoas, em vez de buscar a Deus, eles ficam planejando morar em outro planeta, procurando uma maneira de sobreviver, porque o fim vai chegar, ele sabe que vai chegar. O cerco está fechando, ele sabe que não tem para onde ir. Eles querem inventar uma maneira de se livrar do fim, mas o fim vem sobre todas as nações, porque já foi planejado por Deus, já está no plano de Deus. E torna a dizer outra vez: bem-aventurado é aquele que, quando Deus voltar, estiver no centro da sua vontade, fazendo o seu querer e a sua vontade. Bem-aventurado aquele que se colocar na brecha, dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Que foi isso que José fez. É difícil, mas ele se colocou na brecha. Note bem que na história de José não se fala aqui de um rancor, de um ódio, de uma indiferença, de uma vingança contra seus irmãos. Ao contrário, no dia do cumprimento da profecia de Deus que tinha falado com ele através de sonho, José estava pronto para abraçar os seus irmãos e entender que Deus tinha preparado aqueles tempos de fome, de luta, de provação, e colocou ele como instrumento para abençoar sua família, para ajudar os seus. Ele aprendeu a lição, ele entendeu o chamado de Deus na sua vida e se colocou na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas se você buscar, você encontra. Deus falou claramente: buscar-me-eis e me achareis. Deus está aí. Quem quiser encontrar ele tem que buscar ele, porque ele está para nós buscar ele. E só vai encontrar quem buscar a ele. Em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 17, diz bem claro: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, esses me encontrarão. Então Deus está para nos buscar a ele. Deus não é uma coisa qualquer que qualquer um vai encontrar e jogado. Não, tem que buscá-lo de todo o coração para encontrar ele.
Ele não é qualquer coisa. A Bíblia compara o reino dos céus, a salvação, como uma pérola preciosa, como um tesouro que está escondido, precisa ser buscado. Amém? Então o que aprendemos aqui, queridos irmãos, da história desse jovem, que Deus tinha esse plano na vida dele. Ele se ajudou a cumprir com aquele plano que Deus tinha na sua vida. Ele tinha tudo para crescer aquele rapaz violento. Ele tinha tudo para crescer aquele rapaz com a mente totalmente distorcida do que é o caminho bom de Deus. Porque, olha, meus irmãos me perseguem. Fui vendido, fiquei sem pai, logo jovem, com 17 anos. Perdi tudo. Estou em outros lugares diferentes. Agora, sabe de uma coisa? Ele tinha que se juntar com aquele povo que não acreditava em Deus. Ele tinha que rejeitar Deus por tudo que tinha acontecido na sua vida. Mas não, José estava sempre meditando naquilo que Deus tinha falado com ele através dos sonhos. E eu até me atrevo a dizer pela revelação da palavra que dia a dia José se fortalecia pela palavra e na esperança de que Deus teria algo especial na vida dele, e por esse motivo estava simplesmente provando a ele, preparando a ele para algo melhor na sua vida. José sempre tinha no seu coração que um dia ou outro ele ia dar a volta por cima, e como dava assim, porque tudo que ele ia fazer, ele chegava em uma situação difícil, como por exemplo, chegou no Egito como escravo, e logo saiu daquele trabalho forçado. Daqui mais um dia, José estava de boa lá, só dando ordens. Chefe da casa do homem que era o segundo no Egito. Olha que situação. Com esses sinais da parte de Deus, ele entendia que o plano seguia. Ele entendia que Deus estava no controle da sua vida, que as situações que ele passava era permitido por Deus para aprendizado e para crescimento e amadurecimento da sua fé em Deus, nosso Pai. O que muitos não fazem isso. Nós vemos hoje, o Brasil tem mais de 800 mil pessoas presas. É uma cidade completa. Você imagina 800 mil pessoas presas. Já imaginou quantas pessoas presidiárias? E muitas delas colocam, não é porque meu pai me abandonou, minha mãe, não fui criado sem mãe, sem pai. A maioria, muitos não é que seja isso uma desculpa, porque se essas pessoas entendessem que Deus permitiu algo na sua vida, mas o controle está com ele. Não fazer das coisas ruins da sua vida, das provações, e levar aquilo para você como uma raiz de amargura, que nunca vai sarar essa coisa aí, de alguém que te maltratou, alguém que te prejudicou. Leva isso da tua vida como algo, como uma experiência de fé, porque o Deus que nós servimos, Ele é amor. Ele é perdão, Ele é misericórdia. E se aprendemos com Ele, nós vamos seguir os exemplos de José. Aprender a perdoar. Aprender a despojar de nós aquilo que não serve. Fazer como o cego Bartimeu, que anos ali sentado esperando uma oportunidade. Quando Jesus passa, ele desprende daquela capa que era símbolo de uma vida sofrida que ele tinha. Aquela capa colorida que ele tinha, identificava que ele era simplesmente mendigo, cego, pobre, miserável, que estava ali na beira de um caminho. Quando ele teve a oportunidade, ele esqueceu o seu passado. Jogou a capa. É o que o homem, que a mulher tem que entender, se colocar no centro da vontade de Deus, esquecer o que passou na sua adolescência, na sua juventude. O que passou, passou. Com Deus é vida nova. Com Cristo é vencer e vencer. Com Deus ninguém perde.
Com Deus é vencer e vencer, irmãos. José se posicionou, José buscou, e onde ele chegava, ele era bem-vindo. Ele foi, como vocês sabem, preso injustamente por 13 anos aproximadamente. Imagina, tinha tudo. É que as horas não nos esperam, mas ele tinha tudo para ser o pior preso ali, o mais violento. Olha, não fale comigo, porque tem gente que até hoje está na igreja, mas ainda carrega consigo uma mágoa, alguma coisa que alguém fez, e ele carrega consigo, e aquilo vai impedir que ele prospere na vida, que ele vença na vida, que ele seja feliz, que os planos de Deus se cumpram na sua vida. José, dentro da cadeia, já começou a fazer amizade com todo mundo. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos irmãos, que na hora da luta, muitas vezes nós queremos enterrar o talento. Nós esquecemos da dignidade que Deus nos deu, a liberdade que Ele nos deu em Cristo Jesus, e nos escondemos na hora da prova, não vamos à batalha, muitas vezes não queremos deixar a nossa luz brilhar na presença de Deus. Não importa o momento, a situação, o deserto que você tenha que passar, você tem que entender que Deus tem um plano na sua vida, e se você se colocar e continuar na posição, Ele vai te colocar aonde Ele quer te colocar. Ele vai te levar a lugar de honra e vai te abençoar. Pode ter certeza que ninguém, nada e ninguém vai mudar o plano de Deus na sua vida. O que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia nos fala aqui em Romanos, no capítulo 8, o cântico de vitória? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, que Deus não poupou nem seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, que Deus vai fazer qualquer coisa para cumprir com a história que Ele já descreveu na nossa vida. Mas para isso ser abreviado e se cumprir conforme o plano de Deus, precisamos fazer a nossa parte. José, dentro da cadeia, da prisão, ele exercitava a fé, a misericórdia e o dom de Deus. Um preso ajudando os demais presos. Quantas pessoas têm a capacidade de fazer isso? De um momento difícil também, estender a mão e seguir fazendo o bem sem olhar a quem. Somente quem confia que o plano de Deus continua na sua vida. E aqui nós aprendemos, em Romanos, todavia diz a Bíblia, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem crê que Deus te ama? E diz, por estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor de todos nós. Então não é praga, não é peste, não é guerra, não é morte, nada nos pode separar do amor de Cristo Jesus. Esse amor e esse plano de Deus na nossa vida tem que prosseguir até aquele dia em que entraremos pelos portões celestiais e receber a bem-vinda do nosso Salvador Jesus, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E assim como Deus será conosco no reino dos céus, Ele também é conosco aqui nesse mundo, nesta vida. Ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra a igreja? Ninguém. Ninguém se opõe, ou se atreve a se opor contra um plano que já foi traçado por Deus na nossa vida. Se você não está enxergando esse plano, se você acha que está demorando, é só buscar, porque Deus vai continuar iluminando o seu caminho. Uma coisa é a gente andar no escuro, sem ter a direção. Eu creio que qualquer um desanima.
Imagina você estar em uma escuridão sem saber se a saída é para a direita ou para a esquerda, ou tem que voltar um pouco mais. Se acontece isso, você faz o quê? Você para. Diz, eu não vou continuar, que eu não sei para onde andar. E outra coisa, você ter na sua frente a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus. Porque o que eu vejo de espaço de tempos aqui, de uma provação a outra de José, havia uma luz. Havia uma certeza que no meio das provações, Deus estava com ele. Ele é lançado da cova, mas não tinha nada. Deus, não aconteceu absolutamente nada com ele. Então ele disse, Deus está comigo. Podia ter uma serpente aqui, podia ser picado, podia ser morto aqui. Escapei daqui, Deus está comigo. Chegou no Egito como escravo, depois é levantado ou nomeado o chefe da casa de Potifar. É mais um sinal, Deus é comigo, estou enxergando a luz. Alguma coisa boa está acontecendo, porque Deus está comigo. Mais na frente ele guarda o mandamento de Deus, é lançado na cadeia, fica lá, mas Deus dava revelações para ele. As pessoas falavam com ele, peraí, eu vou orar a Deus, vou te dar a interpretação desse sonho. Então é mais um sinal de que Deus estava com ele lá no deserto, naquela prisão. O nosso objetivo é os céus. Então, por mais que passamos por momentos difíceis, é cada dia entender que o plano de Deus continua na minha vida, na sua vida, através dos sinais que Ele mostra de que Ele está conosco, de que eu estou andando na direção certa, de que você está andando no caminho certo. Amém? E até o momento que, para finalizar, chegou o momento de cumprimento daquela revelação e profecia, de que o pai e os irmãos se dobraram diante dele, se encurvaram diante dele. Então tudo vai se cumprir na sua vida. Tudo que Deus falou é com propósito, é com propriedade, porque Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa, ou para que se arrependa daquilo que Ele falou na tua vida. Que Deus te abençoe. Fique firme. Vamos vencer juntos, vamos nos agarrar nas vestes de Jesus e vencer junto toda essa tribulação, essa perturbação, toda essa adversidade que veio contra toda a terra. Amém, igreja? Quem recebe a palavra de Jesus, levanta as tuas mãos com toda a fé no coração. Desprende de você tudo aquilo que você acha que está atrapalhando o trabalhar de Deus na sua vida. Faça hoje como aquele rapaz, joga a capa, qualquer coisa que estiver impedindo você ser uma pessoa mais completa, feliz, contente, alegre. Se você está aí desviadão do caminho de Deus, está me ouvindo agora, você está aí fora da presença de Deus, isso está atrapalhando porque você saiu da brecha, você saiu do centro da vontade de Deus. As lutas vieram, estou falando, não é fácil, mas você saiu do centro da vontade de Deus. Volte para Jesus agora mesmo. Não perca mais nem um segundo fora da presença de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus hoje, deixe Deus começar a escrever uma nova história na sua vida. Caso ao contrário, as mais de 2.000 religiões de toda a terra vai seguir sendo a maior confusão da sua mente. Você vai continuar como um cego no meio do tiroteio. Você não sabe se corre para a direita, nem para a esquerda, nem volta para trás, ou corre para frente. Você está como cego em tiroteio. Então, tantas religiões, tantas coisas, você nunca vai entender se você não entregar sua vida de coração ao Filho de Deus, aquele que é o único e verdadeiro, aquele que é o princípio e o fim, o começo, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É Ele. É o único nome que está sobre todos os nomes, que é Jesus. Então, se você aceitá-lo, você vai ver e entender. O Espírito Santo vai te ensinar que as mais de 2.000 religiões em toda a face da terra nunca e jamais vai te confundir o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você vai continuar olhando só para o autor e consumador da fé.
Você vai aprender a lição de Pedro quando estava em cima das águas caminhando. Não vai tirar o olhar de Jesus em nenhum momento, para que as águas desta vida não venham te confundir, te afogar. Levanta as mãos para o céu, você que está em casa. A igreja vai orar por ti, você que está reconciliando. A igreja vai orar por ti. Entre nós tem alguém para aceitar ou reconciliar? É só levantar a mão e dar um sinal. Eu quero hoje que Deus escreva uma nova história na minha vida. Tem alguém? Você de casa, vamos orar. Fale comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, único e pessoal da minha vida. A partir de hoje, eu renuncio agora todos os prazeres desta vida que desagradam ao Senhor Jesus, para servir o Senhor com muita alegria do meu coração. Amém e amém, Jesus. A partir de hoje você é de Deus, fique firme. E se pode, venha congregar ou procura a igreja aí próxima da sua casa. Oremos por esses irmãos, por essas irmãs que estão aceitando. Glória, 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 glória. Meu Pai do céu, abençoa este ouvinte de casa, Senhor, que está entregando a sua vida para o Senhor, que está neste momento renunciando à sua velha vida e aceitando uma nova vida, aceitando o plano de Deus na sua vida. Ó meu Deus e Pai, abençoa grandemente, segura em suas mãos e escreva o seu nome no livro da vida para o dia final, que a partir de hoje, em verdade, o Senhor disse, em verdade vos digo, que tudo que pedi em meu nome ao Pai, crendo recebereis. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.